Oi, prof. Hoje eu, Júlia, juntamente com os colegas Adriana, Beatriz, Camila, que não pode estar presente agora no momento da gravação, João Pedro e Maria Eduarda, vamos falar sobre a criptoquírdia, uma doença congênita do sistema gênito urinário. Falando um pouquinho sobre a definição da criptorquídea, que também pode ser chamada de testículo não descido ou ausência de um ou dois testículos na bolsa testicular, é uma malformação genitária mais comum do sexo masculino, sendo caracterizada quando um unilateral ou dois testículos bilateral, que são formados dentro do abdômen durante a vida uterina, iniciam seu trajeto para sua posição normal, mas não conseguem completar o seu caminho até a bolsa testicular. Isso geralmente deve ser completado no final do terceiro trimestre ou logo após o nascimento do bebê. Essa doença pode estar associada a diversos fatores ambientais durante a gestação e fatores genéticos. Entre as causas mais consistentes associadas, podemos citar a prematuridade ao nascimento e o baixo peso gestacional. Falando sobre a origem embriológica, bom, os testículos eles começam a ser formados a partir da sexta semana de gestação, na região abdominal, na parte mais próxima aos rins. E ao redor da nona ou 10ª semana, os testículos eles vão migrando para a região inguinal, que é a região da virilha, onde permanecem até a 28ª semana de gravidez. Entre a 28ª semana de gravidez e a 40ª de gestação, né, os testículos eles vão migrando lentamente pelo canal em direção à bolsa escrotal, que é o destino final deles. Em algumas crianças, principalmente nos bebês prematuros, o processo de migração dos testículos só se completa após algumas semanas ou meses após o nascimento. No entanto, na maioria dos bebês, os testículos acabam migrando naturalmente para a bolsa escrotal no primeiro mês de vida, de forma que, ao final do primeiro ano, apenas 1% dos meninos ainda apresentam criptorquidia. Falando agora sobre epidemiologia, bom, é uma das anomalias congênitas mais comuns, ocorrendo em 4% dos nascidos a termo e 45% dos recém-nascidos prematuros. A maioria dos casos está isolada, sendo a proporção de 6 casos isolados para cada caso associado a síndromes. Cerca de 80% dos testículos não descidos são palpáveis, e mais ou menos 60 a 70% são unilaterais, sendo que a maioria ocorre no lado direito. E um estudo de meta-análise importante revela que 34% dos testículos criptorquídicos são abdominais. Entretanto, esse dado ainda é controverso, visto que em outro estudo igualmente importante, a porcentagem de testículos abdominais foi de 8%. A associação da criptorquidia com a hipospádia ocorre em 12 a 24% dos casos. A persistência do conduto peritônio vaginal, que está relacionada também à etiopatogenia da hérnia inguinal e hidrocele na infância, tem forte associação com criptorquidia. No clássico estudo de Sendron, foi identificada a persistência do conduto em 87% dos casos de criptorquidia unilateral. Muitos meninos com criptorquidia também têm anomalias no epidídimo e a incidência de tais anomalias pode variar de 16% a 75%. As alterações identificadas incluem defeitos na fusão entre a cabeça e a cauda ou entre a cabeça e o testículo, epidídimo alongado em formato de looping ou até atresia. Bom, em relação ao diagnóstico da criptorquidia, é essencialmente clínico. Ele é realizado após o nascimento através de um exame físico no qual o médico faz a palpação do escroto e distingue a criptorquidia do testículo retrátil, que neste caso é levado ao escroto com facilidade. No exame físico, o médico localiza a gônada e analisa a consistência e o tamanho. Nos não palpáveis, a laparoscopia é o exame mais indicado a se fazer. Em casos de 2 testículos não palpáveis ou associação com hipospádia, é orientado que o paciente faça uma avaliação genética. No prognóstico, os meninos que recebem tratamento precoce para sua criptorquidia geralmente não sofrem complicações e se recuperam bem. Se um testículo não descendente não for tratado, podem existir consequências graves, como câncer de testículo, infertilidade e danos testiculares. Na história natural, em Martin Seymour Smith, somos retidos ao Heródoto, o pai da história, a Lucrécio e a Filda de Alexandria, respectivamente homens entre os séculos 55 a.C. e 1º depois de Cristo.
E ficamos sabendo que as crianças que nasciam sem os testículos dentro do escroto eram guardadas, educadas e preparadas para, na Pérsia Antiga, serem os eunucos chefes, com muitas regalias sobre o que eram castrados. Segundo Bonsante, na Renascença, a criptorquia aparece como um problema, e exatamente para os pintores e escultores dos nus santificados e pagãos. Michelangelo perdeu o principal modelo do seu Davi por causa dela, mas Cássio examinava a genitália de todos antes de começar a pintá-los. A exemplo de eunucos, os portadores de testículos extra-escrotais eram, nessas épocas variadas, consideradas estéreis, homossexuais e com distúrbios dos seus humores. Cientificamente, o testículo retido somente é considerado em 1820, quando, segundo Lauglin, Cozumel realizava a primeira orquiopexia. Em 1898, Feliset e Branca apresentam seus estudos histopatológicos dos testículos ectópicos, confirmados em 1904 por Odiorne e Simon. Então, nós vamos falar agora sobre as considerações clínicas. A conexão entre a cavidade abdominal e o processo vaginal pelo canal inguinal e no escroto, ele se fecha normalmente no primeiro ano após o nascimento. Se essa conexão permanecer aberta, as alças intestinais poderão descer para o escroto, causando uma hérnia inguinal indireta congênita. Algumas vezes a obliteração é irregular, deixando pequenos cistos ao longo do seu trajeto. Mais tarde, esses cistos podem secretar fluido, formando hidrocele dos testículos e ou do cordão espermático. Em 97% dos recém-nascidos do sexo masculino, um ou ambos os testículos não descem. A condição é chamada de criptorquídia e pode ser causada por diminuição da produção de andrógenos, que é a testosterona. Os testículos que não desceram não conseguem produzir espermatozoides maduros, condição que está associada de 3 a 5% de incidência de anomalias renais. E aqui, então, nós encerramos o nosso estudo sobre anomalia congênita, com toda a bibliografia usada, por indicação da professora Ana, que queremos, nesse momento, agradecer por todos os ensinamentos de embriologia neste semestre. Então, nosso muito obrigada.